Nós temos falado em nossa aula sobre eclesiologia. Eclesiologia é o estudo sobre a igreja. Eclesiologia e igrejas em crise é o tema que nós temos trabalhado aqui, então, na nossa aula de escola bíblica. E é importante nós falarmos sobre eclesiologia, principalmente nesses dias em que estamos repensando um tanto esta funcionalidade da igreja, a forma como vamos nos reunir, como vamos trabalhar. Falar disso, então, neste momento, momento de pandemia, momento em que as igrejas estão fechadas, em que o povo deixa de congregar, deixa de reunir presencialmente, todos unidos num só lugar, falar sobre a igreja, o seu papel, sobre o que ela tem que fazer, o que pode ou não ser adaptado para esse ambiente virtual, é muito importante nós refletirmos e pensarmos. Então, escolhemos esse tema para trabalhar nas próximas aulas. Falamos na semana passada sobre o fato da igreja não ser eu ou você na individualidade, na particularidade, mas da igreja ser o coletivo. Antes de nós introduzirmos o nosso assunto de hoje, quero dizer que estamos recebendo aí as perguntas, tanto pelo nosso chat no YouTube, como também lá no Facebook. Então, se você tem perguntas, deseja falar, tirar alguma dúvida aqui na nossa aula, é só mandar a sua pergunta que a Maiara vai passar aqui para a gente e a gente tenta responder na medida do possível, tá certo? Então, semana passada nós estávamos falando, né, o tema que abordamos, a igreja não sou eu, né? É muito comum a gente ouvir isso, a igreja sou eu, a igreja sou eu, a igreja sou eu, e isso não é uma verdade bíblica. A igreja nunca foi representada por uma particularidade, por um ponto individual. Sempre a igreja é representada na Escritura por algo que é coletivo. Por isso a Bíblia vai chamar-nos de corpo, vai nos chamar de família, vai nos mostrar como sendo parte de uma árvore onde o tronco, a videira, é o Senhor Jesus. Então sempre esta ideia de coletividade é empregada à igreja do Senhor. A igreja então não sou eu sou parte da igreja, mas eu sozinho, uma unidade em separado, não posso ser identificado como igreja. Por mais que alguns vão dizer, não, mas olha, eu sou habitação do Espírito Santo. Ok, de fato a Bíblia nos fala que nós somos templo do Espírito, mas templo não tem a ver com igreja, não são a mesma coisa. Templo era o lugar onde Deus encontrava-se com o seu povo. Ok, nesse sentido, Deus não se vale mais de uma parede, seja ela do tabernáculo, seja ela do templo, para ter um encontro com o seu povo. Não, ele o faz nos fazendo morada dele, no sentido de comunhão dele, Deus, conosco. Então, somos templo, habitação do Espírito, não mais a parede, como no Antigo Testamento, mas após a descida do Espírito Santo, após o sacrifício de Cristo na cruz, este acesso que ganhamos com o Pai, sim, nós somos templo, morada do Espírito Santo. A visitação de Deus em meio ao seu povo se dá, aí sim, de forma particular, Deus habitando nos seus agora, nos seus eleitos. Mas quando a gente pensa em igreja, que não é templo, igreja é a comunhão, é a assembleia, é a congregação do povo de Deus. Então, nunca uma particularidade ou a individualidade, mas sempre o coletivo. Hoje a gente vai falar do tema para que igreja? Para que igreja? E eu quero introduzir falando algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, sobre a preocupação de muitas igrejas nesse momento de pandemia. Será que vai ter igreja depois que tudo isso passar? Será que as pessoas vão querer congregar? Ou será que todo esse ambiente que nós estamos proporcionando não deixará as pessoas tão preguiçosas ao ponto delas virarem e falarem, não preciso mais congregar, não preciso mais reunir com aquele povo. Algumas igrejas estão preocupadas com isso. Algumas nem sequer ousaram iniciar um trabalho assim como esse de transmissão, e já não faziam antes, com este mesmo medo, partindo desse pressuposto. Não, se a gente colocar tudo na rede social, se a gente colocar lá o culto online, colocar a transmissão da escola dominical, mais um tempo e o povo não vai querer congregar, o povo vai querer fazer tudo de casa e aí a igreja vai deixar de existir. Essa é uma preocupação um tanto quanto equivocada. Se nós ensinarmos corretamente os nossos membros, eles desejarão, pela maturidade bíblica com a qual eles serão edificados, eles desejarão e entenderão a necessidade de se reunir com o povo de Deus. Em alguma medida, dentro dessa preocupação, alguns até vão dizer, e aí, pastor, você não tem medo dos crentes ficarem em casa? Não, não tenho.
Porque se eles ficarem em casa acompanhando a transmissão, logo eles serão conduzidos pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio ensino da palavra, à necessidade de congregar. O que não dá para nós considerarmos é o fato de não ter nenhum meio para edificação, nem o presencial, nem o online, de nenhuma outra forma. Aí, de fato, se a pessoa não ler a palavra de Deus, ou não for apresentada a ela, não for educada, edificada por meio da Escritura, aí dificilmente essa pessoa vai dar um salto para entender a necessidade da igreja como corpo, a necessidade de servirmos, edificarmos, de trabalharmos juntos para um mesmo propósito. Mas se a pessoa está em casa, lendo a palavra, ouvindo a instrução, e ainda não deu este salto do sofá para o ambiente coletivo, é uma questão de tempo. Deus conduzirá a essa maturidade. Aliás, irmãos, esta é uma forma como eu penso igreja em muitos sentidos. O importante é a pessoa ouvir. Ela ouvindo, o Espírito Santo vai fazer a obra, e o Espírito Santo tocando no coração, a pessoa vai passar a ter maturidade para contribuir, vai passar a ter maturidade para congregar, vai passar a ter maturidade para entender a importância da escola bíblica dominical. Então, o nosso papel como igreja é proclamar, anunciar o que está na Escritura, o tempo todo, falando aquilo que está na Bíblia. Se a pessoa está lá ouvindo, seja pela internet, seja por um podcast, seja porque está passando pela rua, mas todo dia não quer entrar, mas fica sentado ali na porta, uma hora o Espírito Santo, então, vai fazer com que toda esta palavra ouvida seja praticada por aquela pessoa. Agora, se de fato a pessoa não acompanha nada da igreja, nem da igreja ela é, nem da igreja ela faz parte, justamente porque se alienou de tudo aquilo que é a instrução bíblica. Então, com esses, a gente, de fato, tem que se preocupar em alguma medida, porque não conseguirão sozinhos dar este salto de uma vida de inércia espiritual para uma vida de comunhão com o povo de Deus, de maturidade, que passa por congregar, passa por contribuir, passa por servir e estar junto com o povo de Deus. Segundo ponto aqui da nossa introdução, será que todo esse ambiente online torna ainda necessário vir aqui congregar? Porque alguns vão dizer, pastor, de casa eu leio a Bíblia, de casa eu ouço um bom sermão, de casa eu canto os louvores porque a transmissão é tão boa. A qualidade de som dos nossos dias facilita tudo isso. Então a pessoa liga uma tela lá de 50 polegadas, liga o home theater e aí já consegue ter a live do culto, tudo funcionando muito bem, com a iluminação, com o som, com a gravação. Pastor, de casa eu consigo fazer tudo. De casa eu tenho acesso a vários livros teológicos, sejam os da minha biblioteca, sejam os que estão disponíveis na internet. De casa, pastor, eu não preciso ficar preso só à figura do Senhor pregando. Eu posso transitar entre os maiores pregadores, e não precisam ser só da presbiteriana, não. Eu posso ir lá no melhor pregador batista, no melhor pregador da Assembleia de Deus. Olha, pastor, eu acho que não preciso mais de igreja, porque eu entendi que de casa dá para eu fazer tudo. Será que isso é uma verdade? Será que, de fato, a igreja se tornou desnecessária, uma vez que eu posso, na minha individualidade e particularidade, me valer da Escritura, dos louvores e assim por diante? Vamos responder isso aqui na nossa aula de hoje. Igreja para quê? Para que se eu faço tudo de casa? Para que me reunir então com aquele monte de pecadores, né? Eu acho que esse é um ponto que talvez mais motive aqueles que se identificam como desigrejados, né? Ou são identificados como desigrejados. Eu acho que talvez essa seja a grande fala, a grande justificativa, né? Para que eu vou sair de casa para me reunir com aquele monte de gente falsa, aquele monte de gente hipócrita, aquele monte de gente que faz tudo errado? Quantas vezes a gente já ouviu esse tipo de afirmativa, né? Para que eu vou lá na igreja? Olha o jeito que as coisas são, olha o que as pessoas estão fazendo, olha quem está lá reunindo ou dirigindo o trabalho. Mas será que isto é justo? Será que é correto nós nos valermos desse tipo de argumento para deixar de congregar? Penso eu que não, e falaremos disso também na nossa aula. Então, vamos lá, vamos partir então para a nossa aula. Eu dividi a nossa aula em 4 pontos. Então, para que a igreja? Primeiro, para adoração e comunhão. Segundo, para a edificação. Terceiro, para o serviço. Quarto, para a transformação do mundo. Então, esses são os 4 pontos da nossa lição hoje. Vou repetir. Para que a igreja? Primeiro, para adoração e comunhão. Para que a igreja? Segundo, para a edificação.
Para que igreja? Terceiro, para o serviço. Para que igreja? Quarto, para a transformação do mundo. Diante disso, então, nós entendemos que a igreja é necessária, que a igreja, e nós já explicamos aqui, igreja é o povo de Deus reunido com o propósito de adorar o seu nome, é o povo do Senhor, os eleitos dele, congregados para servir, para edificar, congregados para ouvir a palavra de Deus, congregados para engrandecer, louvar e adorar o nome do Senhor. Vejamos então cada um desses pontos. Primeiro, igreja para adoração e comunhão. Talvez você pense assim, pastor, mas de casa eu adoro. E adoro até melhor, pastor, porque daí não tem aquele irmão desafinado cantando do meu lado, eu consigo cantar certinho, no tom correto. E pastor, olha, lá em casa tem uma acústica excelente, tudo preparado. Lá de casa eu adoro melhor. Será que isso é uma verdade? Eu convido você a pensarmos aqui alguns textos. E eu convido primeiramente ao texto de Deuteronômio, capítulo 12, versos 10 a 12. Nos diz assim a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 12, 10 a 12. Quero mais uma vez dizer a você que nos acompanha, que se você quiser fazer sua pergunta, manda ela lá no chat do YouTube ou no Facebook e a gente, no intervalo de um ponto para o outro aqui, a gente responde as perguntas que vierem. Deuteronômio 12, 10 a 12 nos diz assim a palavra de Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o vosso Deus. O Senhor está falando para o povo que estava no deserto, que eles iriam atravessar o Jordão e, a partir de então, passar a ocupar a terra prometida. Sequência do texto, verso 12. E vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguros. Então, é a habitação, é a residência do povo do Senhor. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, os levitas, o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco. Observe aqui que, claro, o Senhor está falando do templo. E a gente já, com certeza, discutimos muito aqui na igreja, em outros momentos, essa distinção do templo e do rito do Antigo Testamento para o que nós somos hoje. No entanto, nós não estamos aqui para falar da importância do templo enquanto edificação, enquanto parede, como o lugar reservado para adoração, tal qual era no Antigo Testamento. Jesus veio justamente para pôr fim a este tipo de rito e pôr fim a esta limitação de um espaço físico chamado templo. Ok. Pastor, o que nós temos hoje? Templos evangélicos, ou templos católicos, ou templos budistas? Esse entendimento de templo que nós temos hoje, de local físico, é completamente diferente da ideia de templo no Antigo Testamento. Não quero, então, fazer nenhuma associação. Não pensem que, ao ler o texto de Deuteronômio, eu quero fazer alguma associação da importância do templo no Antigo Testamento como lugar que Deus escolheu para ser sua habitação, como lugar que Deus escolheu para se encontrar com o seu povo, como o único lugar onde Deus se manifestava para orientar o seu povo, com a ideia das paredes que temos aqui hoje. Claro que não. Como eu já disse na introdução da nossa aula, Cristo veio justamente para que este templo não fossem mais paredes e passássemos a ser nós, a habitação do Senhor, templos do Espírito Santo. No entanto, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é esta importância da reunião do povo. Ok, nós não estamos falando de um lugar santificado à semelhança como era o templo do Antigo Testamento. Mas observe que Deus deseja escolher um lugar para que o seu povo reúna-se. Então, aqui, mais do que a questão da indicação de onde seria o templo, nós temos aqui o preceito do Senhor para que o seu povo esteja reunido em adoração. E observe, para que vocês ofereçam neste lugar os vossos sacrifícios, os vossos holocaustos, as vossas ofertas, os vossos dízimos, e estejam congregados, reunidos.
vossos filhos, vossos servos, os levitas, o estrangeiro, todos ali juntos para adorar ao Senhor. Então, destaco aqui a importância, né, dessa condição da reunião do povo para adorá-lo. Esse é um mandamento do Senhor, é uma orientação de Deus. Nós pegamos deste mandamento e aplicamos ele no Novo Testamento, esta ideia da coletividade, do povo de Deus reunido. Não nos valemos mais da lei cerimonial, da qual abarcava a ideia de templo, mas nos valemos do preceito moral aqui, da comunhão e do preceito moral da adoração. Eu sei que você, talvez, que já é contra a ideia de instituição, vai ficar muito bravo comigo agora. Mas olha que interessante. Quando nós pensamos e olhamos o texto aqui, nós temos um indicativo da questão cerimonial e, ao mesmo tempo, também da questão moral. A questão cerimonial passava por um templo, passava por um lugar. Mas a questão moral, ela vai além, ela transcende a condição civil, a condição cerimonial e religiosa e aplica-se para todos os seres humanos até os dias de hoje. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o local caiu, mas a condição moral do povo se reunir para adorar a Deus, para bendizer o seu nome, para prestar culto a Ele, para trazer dízimos e ofertas e oferecer isso para o serviço da obra e dos interesses do reino de Deus, isso é condição moral e não cerimonial. Isto segue e se aplica. É o povo do Senhor reunido como grupo, como igreja, para bendizer o seu nome. Agora, vá lá em Deuteronômio, capítulo 16. Nós temos aqui 3 festas que o povo deveria festejar, deveria celebrar no decorrer do ano. Essas 3 festas, elas tinham cada uma o seu significado, né? A Páscoa, essa lembrança do povo sair, né, da escravidão do Egito. O Pentecostes, a lembrança do livramento que o Senhor deu em relação aos seus inimigos. E Tabernáculos, a gratidão pela colheita, pela seara, a bênção material que o Senhor havia dado ao seu povo. Então, em 3 momentos assim, o povo deveria adorar, celebrar ao Senhor. Agradecendo a Ele pelo livramento do Egito, agradecendo a Ele pela entrega das leis e livramento das mãos dos egípcios ali diante do Mar Vermelho, e agradecendo ao Senhor pela colheita. Para esses 3 momentos, Deus dá uma ordem para que o povo esteja reunido. Observe então, capítulo 16 de Deuteronômio, versos 5 e 6. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus. Então, não era para cada um fazer na sua particularidade, fazer o sacrifício da Páscoa na cidade, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Que lugar é esse? Sim, é o templo. A ordem, então, vocês vão celebrar a Páscoa, mas vão fazê-lo no templo. Não quero que vocês façam nas suas casas, não quero que vocês façam nas suas cidades. O sacrifício em si vai ser feito no templo. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. A segunda festa, Pentecostes. Observe o verso 11. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que está no meio de ti, no lugar em que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Mais uma vez, reúna todo mundo e vai agradecer, vai prestar culto ao Senhor. Continuidade do capítulo 16, agora falando da festa dos tabernáculos, verso 14 e depois o verso 16. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. Mais uma vez, reúne todo mundo. É festa, é adoração ao Senhor, é manifestação da nossa gratidão a Ele. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa de pães asmos, a Páscoa, na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Veja que Deus está dando uma ordem muito clara. Eu quero que vocês celebrem. E o culto é uma celebração. O culto é uma festa onde nós, com o coração gratos e com muita alegria em nossos corações, nos reunimos com o povo do Senhor
para adorá-lo, para bendizê-lo. Nós temos aqui, então, quando lemos a lei, então eu estou falando sobre esta ideia de que o ajuntamento, a igreja, o coletivo reunido, tem a ver com adoração. Para quê? Para adoração e para a comunhão. Nós vimos aqui, então, que Deus se alegra quando o seu povo se reúne para adoração. Claro, mais uma vez, não estamos aqui nos valendo do rito cerimonial, mas estamos buscando nele a referência para nós. Não a referência do que fazer no cumprimento de cada uma das etapas do rito, mas na essência dele, na ideia do povo estar reunido, agradecendo, bendizendo, festejando os feitos do seu Deus. Diante disso, nós lemos lá no Salmo 133 agora, um cântico de romagem. Porque nós acabamos de ler em Deuteronômio que o povo deveria fazer essas festas e deveria fazer no lugar que o Senhor escolheu. E o último texto que nós lemos, o verso 16 de Deuteronômio 16, diz que era obrigatório, pelo menos ali em uma dessas festas, o povo ir, pelo menos o chefe da casa, se apresentar diante do Senhor, representando a sua casa para a adoração, para estar junto com todos. Por mais que aquela fosse uma obrigação necessária, pelo menos para uma pessoa da família, essa condição da uma pessoa era no sentido daquelas famílias que não teriam recursos para fazer a viagem, que não teriam talvez aí a condição de saúde para levar todo o grupo para congregar e festejar, no caso em Jerusalém. Então, pelo menos um representante da família tinha que ir. No entanto, a tradição era um momento mais festivo para o povo, e o povo gostava, o povo de fato se reunia em caravanas ali para Jerusalém, para festejar, para glorificar, para adorar o Senhor. Então nós temos o Salmo 133, que era um dos cânticos cantados, por isso cântico de romagem, era o cântico cantado enquanto o povo ia para Jerusalém, para esses encontros anuais aqui, do qual nós acabamos de ler em Deuteronômio 16. Temos então o Salmo 133, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O propósito dos cânticos de romagem era motivar as pessoas. E talvez esta motivação se aplique para nós hoje. Nós estamos aqui em tempo de pandemia. Antes mesmo da pandemia, muita gente já não queria mais congregar. E talvez pelas mesmas motivações do povo aqui. Nós temos em Deuteronômio a entrega da lei. Vocês vão ter que cumprir. Mas daí até o povo cumprir já é diferente. Uma coisa é o que o Senhor manda a gente fazer. Outra coisa é o que a gente quer fazer. E é claro que o nosso desejo deveria ser o cumprir a lei do Senhor. O amar a lei do Senhor e fazê-la sem nenhuma dificuldade ou sem nenhuma dor. No entanto, nosso coração caído nos faz, por vezes, olhar de cara torta para aquilo que o Senhor nos ordena fazer. E o mesmo se aplicava aqui. Imagina, então, que agora o povo tem que cumprir o que está lá em Deuteronômio 16, que para mim parece ser algo muito bom, mas que com certeza naqueles dias tinha algumas implicações. Imagina, então, você fazer uma longa caminhada para Jerusalém, saindo da sua terra, talvez lá no norte de Israel, descendo em direção a Judá, descendo em direção a Jerusalém, andando quilômetros, conduzindo animais, sem jatinho, sem avião, sem o Rápido Express para te colocar ali num ônibus leito com ar-condicionado, você fazendo isso no lombo de um animal, você fazendo isso com a sua família. Imagine todo esse trajeto no meio do sol escaldante ali da região da Palestina, e você pensando que aquilo ali era uma obrigação, que você tinha que fazer. Você tinha que se reunir com o povo. E aí pensa que no meio dessa viagem, um esbarra no outro, um tropeça no outro. Pensa que no meio dessa viagem, os muitos ladrões, salteadores que estavam ali em volta, sabiam que o povo estava carregando ofertas para consagrar ao Senhor. Então, havia naquele momento um fluxo de recursos muito grande. Então, você estava exposto ao risco, numa viagem cansativa. Eu não tenho dúvida, irmãos, que em algum momento da viagem, ou principalmente quando esses imprevistos aconteciam, imprevistos típicos de uma viagem longa, quando você faz ela em grupo, eu imagino alguns pensando assim: não é possível, para que eu tenho que ir lá? Para que esse negócio de reunir todo mundo? Para que esse negócio de juntar um monte de gente? E talvez esses mesmos argumentos que nós usamos hoje, as pessoas estivessem usando na sua casa. Ah, mas para que fazer isso? Já tem o levita lá da nossa cidade. Ele mesmo podia reunir com a gente lá, e a gente não precisava fazer essa viagem. Ou então, para que isso? Lá mesmo de casa,
O nosso pai poderia ter feito ali um altar e fazer a oferta de consagração, de louvor ao Senhor. Para que esse negócio de sair, vir até aqui? Ou ainda aquele outro argumento que nós falamos, para que se juntar com esse monte de gente pecadora? Ah, vou ter que ver meus parentes, eles são tudo chato, meus parentes são tudo hipócrita. Ah, e aquele povo daquela tribo X que só faz besteira, e aquele outro que daquele jeito lá que faz tudo errado. Irmãos, eu imagino que todos esses argumentos, da mesma forma que aparecem para a gente hoje, apareciam na mente daquele povo naquele momento que faziam uma viagem difícil. E aí Deus coloca um salmo, que era para eles cantarem no meio desta viagem, que começa fazendo uma grande e bela afirmação. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, para que igreja? Para exercer a comunhão, para exercer o louvor ao Senhor. E isso é belíssimo. Por mais que às vezes, irmãos, seja difícil entender esta necessidade da comunhão, a sequência do texto vai nos dizer que ali onde o povo está reunido, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde há comunhão, onde há laços de afeto, de misericórdia, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, o que Deus está falando para esse povo, que canta enquanto caminha, e que caminha talvez com uma baita insatisfação no coração, Deus está dizendo para eles o seguinte: é bom, é agradável, não reclama não. Tem gente com pecado lá? Tem. É cansativo? Claro que é. Demanda recursos? Sim, mas é bom e agradável. É lá, é nesse contexto de todo mundo junto que eu vou ordenar a minha bênção e a vida para sempre. Irmãos, algumas coisas que a gente vive na nossa vida espiritual, não dá para a gente explicar muito bem. E os efeitos dessa comunhão, em alguma medida, a gente não consegue explicar muito. Mas a gente pode contar a bênção. Eu nasci, cresci dentro da igreja. E quando eu fico um tempo sem congregar com os meus irmãos, sem cultuar, isso para mim é estranho demais. Quando eu tiro férias, fico lá uma semana, 2 semanas sem juntar com o povo de Deus, isso para mim é estranho demais. Esse momento da quarentena, para mim, tem sido terrível. Estar distante do povo do Senhor. Assim como é extremamente prazeroso, depois daquele domingo cansativo, chegar em casa e aí você sente-se bem. Porque por mais que você esteja cansado, você ali adorou, cultuou, bendizeu o nome do Senhor, estava congregado e reunido com o povo de Deus. É diferente. E eu já ouvi muito disso nesses dias nossos de quarentena. Ah, pastor, olha, a transmissão está muito boa, a qualidade de imagem, o som, olha, pastor, a pregação, mas não é a mesma coisa, pastor. Estar junto lá com o povo de Deus não tem comparação. Eu sei, e talvez você esteja me ouvindo agora e concordando, mas se tem algum desigrejado também que está nos ouvindo agora, talvez esteja chacoalhando a cabeça e ainda se tiver acompanhando, se já não tiver desistido e saído. Porque quem é crente de verdade, maduro na fé, sente falta de estar com o povo de Deus. Porque entende que essa comunhão é algo especial demais. E porque sente, experimenta, justamente o que o verso 3 do texto do Salmo 133 está dizendo. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A abundância de vida quando estamos com o povo de Deus. A alegria, a prazer, a satisfação. É gostoso demais reunir a igreja, bendizer o nome do Senhor. E Deus vem lembrar o seu povo em relação a isso. Agora observe a continuidade, o Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Veja, Deus convoca o seu povo. Vamos lá, bendigam o nome do Senhor. Para que igreja? Para comunhão, para adoração. Veja agora o Salmo 149, versos de 1 a 4, e veja como a adoração do povo de Deus é algo belíssimo. E fica mais linda a adoração, e Deus deseja receber os louvores do povo todo reunido. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos.
Na reunião dos santos, é a ordem do Senhor. Louvem ao Senhor, cantem um cântico para Ele e cantem na assembleia, na reunião do povo. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião, louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe com salmos e adufo e harpa, porque o Senhor se agrada, preste atenção, o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Como é belo ver este propósito da igreja. Para que igreja? Para reunir o povo, para o povo adorar a Deus de forma mais linda, mais bela. Claro que é possível você colocar um playback lá na sua casa e cantar. Mas, irmãos, não tem comparação quando a gente está junto aqui. Nós falávamos na semana passada aqui com um grupo de louvor, né? Nós estávamos aqui e tocando. E aí, imaginem a cena, irmãos. Nós todos aqui posicionados, bateria, violão, os instrumentos de sopro, a coisa mais linda, todo mundo junto, e a igreja vazia. E aí a gente comentava entre nós depois do culto assim, imagina se a igreja toda estivesse junto aqui. 200 pessoas reunidas adorando ao Senhor. Que coisa linda que seria. E é lindo mesmo, irmãos. O pessoal do grupo de louvor vai entender isso, né? O pessoal da área da música entende isso. Às vezes a gente ensaia e fica aquela coisa meio xoxa, meio sem graça. E aí o que a gente sempre comenta, né? Não, na hora vai ser melhor. E é. Claro, tem dia que algumas coisas saem errado, toca no tom errado, desafina, erra um acorde. Isso acontece. Não é que quando reúne no culto, aí vai acontecer uma mágica sobrenatural de eu fazer os acordes certos que eu nunca fiz. Não é isso. Mas, irmãos, quando a gente está com todo o povo reunido, na adoração ao nome do Senhor, tudo fica mais lindo. A vida, no meio deste povo reunido e cantando, isso é bom demais. Então, irmãos, vejam que quando nós olhamos para a Escritura, Deus nos dá essa ordem. Louvem ao Senhor, adorem ao Senhor na assembleia, na reunião dos santos, e façam isso de forma linda, de forma bela, com flauta, com adufo, com harpas. Cantem, cantem, cantem. Adorem. A adoração ao Senhor é mais linda, é mais bela, quando a sua igreja, o seu povo está reunido. Então, para que igreja? Para cantar mais belamente ao Senhor, para adorar de forma mais bela ao Senhor. E a pergunta é simples, Ele merece? Claro que merece. Então, talvez o que nós temos que pensar é o seguinte, poxa, eu canto bem em casa, mas se eu estiver com um povo de Deus reunido, vai ficar mais bonito. E aí, Ele merece mais ou menos ou Ele merece o todo da beleza que nós podemos oferecer a Ele? O todo. Então, Senhor, eu vou para a igreja para me juntar a um grande coro, para cantar mais bonito, para fazer melhor, para um Deus que merece, para glorificar a Ti. Mais para frente, no final da nossa aula, a gente vai falar os problemas do porquê a gente não quer mais congregar. E eu quero só antecipar aqui. O problema, irmãos, entre outros que nós falaremos aqui, é que nós temos visto a igreja como algo que vai servir a gente, como algo para me servir. E quando eu olho para a igreja assim, de fato, em alguma medida é sem propósito. Para que igreja? Se eu pensar na igreja para me servir, eu tenho problemas sérios. A igreja não é só para me servir. Agora, se eu pensar, não, eu tenho que ir lá para louvar a Deus de forma melhor, ainda que eu seja contrariado em algumas coisas, ainda que isso me gere algum tipo de compromisso, de horário, de regra, de estar lá com todo mundo e custo para pegar o carro e ir, é para louvar a Deus e fazê-lo melhor, reunindo todo o povo, cumprindo a ordem do Salmo 149. Para que igreja, irmãos? Para adorar a Deus melhor, para a comunhão do seu povo. Segundo ponto da nossa aula, para que igreja? Para ser edificado. Quero ver com vocês alguns textos aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 11 a 14. 1 Tessalonicenses 5, 11 a 14. Para que igreja? Para adorar a Deus, para comunhão. Para que igreja? Para ser edificado.
1 Tessalonicenses 5, 11 em diante, nos diz assim: Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do vosso trabalho, do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Para que igreja? Para edificação. O texto usa a expressão aqui, consolar, uns aos outros. Consolai-vos. Quando nós estamos reunidos, irmãos, um consola o outro. E isso você faz no coletivo. Porque não dá para você pensar em consolar alguém sem ter contato com aquela pessoa. Então, para que a igreja? Para que nós tenhamos aqui pessoas que reunidas vão se consolar. Pessoas que reunidas vão edificar. Edificai-vos uns aos outros. Ora eu estou edificando alguém, ora alguém está me edificando. Ora eu estou falando palavras de consolo para alguém, ora alguém está falando palavras de consolo para mim. Para admoestar aquele que é insubmisso. Então, irmão, a gente vive no coletivo aqui, porque na coletividade eu estou me reunindo a outras pessoas que vão me ajudar nos meus erros. Porque tudo bem, pode até ser que sozinho lá no meu canto eu consiga perceber alguns erros em mim. Mas quando eu me reúno com outras 100 pessoas, eu estou dizendo assim, eu tenho 100 companheiros na fé, que estão na mesma luta que eu, a luta pela santificação, 100 pessoas que vão puxar minha orelha, que estarão atentos para aquilo que eu falo, a forma como eu conduzo o meu casamento, cuido dos meus filhos. Pastor, então você está dizendo que igreja é importante para que você tenha alguém que cuide da sua vida? Sim. Porque isso é importantíssimo. Eu preciso de gente cuidando da minha vida. Porque eu sou imperfeito, porque eu sou pecador. Porque se eu for viver a minha vida sem ter a supervisão dos meus irmãos, eu vou fazer muita besteira, eu vou entristecer muita gente. Eu posso arruinar meu casamento, arruinar minha família, criar mal os meus filhos. Mas quando eu associo a Escritura e entendo que a Escritura me manda associar a ela os meus irmãos que vão me admoestar, que vão cuidar da minha vida, isso é bom demais. Ah, pastor, então, até a fofoqueira que tem dentro da igreja é bênção? É bênção, não a fofoca dela. Mas o fato de você saber que tem alguém pronto para apontar os seus erros, te faz andar de forma mais vigilante, mais atenta. Então, pera lá. Deixa eu pensar bem a minha roupa, o meu comportamento, as minhas palavras, porque eu sei que se eu escorregar aqui, amanhã já vai estar na rede social de tudo quanto que é jeito, um monte de indireta para a minha pessoa. Fala se isso não é bom, se isso não te ajudou a ser mais santo, a agradar o Senhor. Agora, se você vive sem a sujeição a ninguém, sem a supervisão de ninguém, sem ninguém cuidando da sua vida, você vive de acordo com a inclinação da sua carne, que é pecaminosa, que é sempre em oposição a Deus e a sua palavra. Então eu preciso sim de ter gente cuidando da minha vida, que vai puxar minha orelha, que vai chamar minha atenção, que vai me orientar sobre a forma como eu vou conduzir o meu dia a dia. E isso é bênção, porque a Bíblia fala, consolai-vos, a Bíblia fala, edificai-vos, a Bíblia fala, admoestais o insubmisso, e se eu estiver em submissão, que eu tenho irmãos para me admoestar. Quantas vezes a gente não olha alguns dos famosos? Geralmente a gente fala isso de jogador de futebol, né? O camarada vai lá, é um craque de futebol. Extraordinário em campo. Aí fora do campo só faz besteira. E talvez você já tenha dito, mas será que não tem ninguém que possa aconselhar esse menino? Botar juízo na cabeça dele, ele vai arruinar a carreira dele. Será que não tem ninguém que pode chegar lá 10 horas da noite, numa sexta-feira, puxar aquele menino da balada para ele não encher a cara e conseguir render melhor no dia seguinte no campo? Quantas vezes eu e você já não comentamos algo assim? Ou, de repente, numa personalidade política, que você vira e fala, rapaz, será que não tinha ninguém que podia olhar para esse político e falar, fica quieto, não fala isso, vai nesse caminho? Pois bem, irmãos, igreja em alguma medida é para nos abençoar nesse sentido. É para eu ter alguém do meu lado que vai me admoestar.
Na hora que eu for insubmisso, na hora que eu for fazer besteira, é ter um irmão mais velho que vai falar, Jonatas, não é assim. É a presença abençoada de irmã Estela para orientar as mais novas no casamento, do seu Ezequiel para chamar minha atenção, e é um conselho que eu tenho como ouvindo de um conselho de pai, falando, filho, não é assim. É ter o Mota que vai lá e fala, olha, pastor, vai desse jeito. Irmãos, isso é bênção, é presente, é gente cuidando da minha vida, mas é gente que cuida querendo o meu bem. Então eu louvo ao Senhor por isso, pela vida desses irmãos, dos meus presbíteros, dos meus amigos que a gente tem aqui na igreja. Igreja é para isso, é para que a gente console um ao outro, para que a gente abrace um ao outro, para que a gente chame a atenção um do outro. E o texto coloca aqui em relação à liderança também. Acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor. Ah, pastor, você fala isso porque você não tem um pastor sem vergonha que tem lá na igreja X que eu ia. Tá bom, se ele está presidindo errado, ele não está presidindo no Senhor. Mas se você tem um líder, um presbítero, um diácono, um pastor que está presidindo, governando a igreja no Senhor, ou seja, dentro daquilo que diz a palavra, então aceite a admoestação, acate com carinho, com afeto, a forma, e esta pessoa, porque ele está ali para te ajudar. Observemos alguns outros textos. Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus 10, 25 nos diz assim a palavra do nosso Deus. Não deixei de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ainda o verso 24, anterior a este que nós lemos, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar. O texto começa falando uma expressão muito interessante. Consideremo-nos uns aos outros. O que significa isso? Eu tenho que considerar, na minha tomada de decisão, os meus irmãos em Cristo. O que eles falam, o que eles pontuam. Eu tenho que considerar, quando eu vou repensar a minha vida, o meu comportamento, os conselhos que eu ouço, a admoestação que eu ouço. Eu tenho que considerar, na hora do meu sofrimento, que Deus deseja usar os meus irmãos em Cristo, da igreja, para me consolar. Porque Deus dá ordem, consolai-vos. Porque Deus dá ordem, admoestei uns aos outros. Porque Deus dá ordem, ajudem, levantem aquele que está fraco. Logo, eu tenho que considerar meus irmãos. Se eu estou desanimado, se eu estou cansado, se eu estou triste, eu tenho que considerar que parte importante deste consolo está dentro da minha igreja. Porque Deus dá ordem para que os meus irmãos me consolem. E se Deus dá essa ordem, é porque Ele vai capacitar os irmãos para isso. É porque Ele vai despertar alguém que talvez vai ver a minha tristeza, vai chegar lá e vai me dar um abraço, e aquilo vai ser cura para mim naquele dia. Quando o texto diz, então, considerai, é entender que se o dia está difícil, eu tenho que considerar que a igreja é uma possibilidade de trazer alegria. Que se eu estou dando cabeçada aqui e ali, tendo insucessos um atrás do outro, eu tenho que considerar que talvez a resposta vai vir de dentro da igreja, de irmãos que vão me exortar, me chamar a atenção. Consideremos uns aos outros, não deixemos de congregar, muito mais na medida que vocês veem que o dia se aproxima. Porque na medida que se aproxima o dia da volta de Cristo, serão dias maus. São os dias maus que nós estamos vivendo. E é nesse momento que o texto está falando, é agora que vocês têm que considerar mais uns aos outros. É nesse momento que vocês têm que olhar mais um para o outro e falar, opa, eu preciso do meu irmão, eu preciso da minha irmã em Cristo. Eu preciso da minha igreja, eu preciso do povo de Deus ser unido. Porque isso vai ser bênção na minha vida. Colossenses capítulo 3, verso 16, nos diz assim a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que é isso? Igreja. E o que temos aqui? Uma ordem. Habite, instruí-vos, aconselhai-vos. A gente tem que fazer isso. Se reunir para adorar com salmos, com hinos, com cânticos, com gratidão no nosso coração, mas entender que esta comunhão faz parte também da igreja.
Igreja para quê? Para obedecer a Deus, para ter edificação, para ter consolo, para ter ensino, para ter encorajamento. Abra aí a Bíblia em Atos, capítulo de número 13. Veja o que Deus nos diz em sua palavra. Atos 13, verso 15. Sobre encorajamento, diz assim a palavra de Deus: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dize-a. Depois, então, de ouvirem a Escritura, o pedido deles é: se há alguma coisa aqui para exortar, para chamar nossa atenção, para nos encorajar, para nos fazer caminhar, ir adiante, diz. Estamos prontos, queremos e precisamos ouvir. Irmãos, a gente tem que entender a igreja como meio de edificação para as nossas vidas. E é bênção quando isso acontece. Talvez você pense assim: pastor, mas pela internet eu vou encontrar alguma palavra. Mas se você ama congregar, eu não tenho dúvida de muitas vezes que Deus já usou pessoas simples para falar alguma coisa para você que te pôs para cima aquele dia, que te fez pensar melhor. Porque, irmãos, claro que Deus usa o pastor, Deus usa o presbítero, mas Deus usa cada um dos irmãos também. Eu fico acompanhando os grupos da igreja como um todo, e é natural que a igreja tenha grupos, não é questão de panelinha. Às vezes são pessoas que se afinam e têm maior afinidade porque têm filhos da mesma idade, porque trabalham na mesma empresa, isso é comum. Ah, pastor, eu percebo que tem um grupo ali. Tem um grupo ali, talvez, irmãos, porque eles torcem para o mesmo time, ou são da mesma área profissional, ou moram perto uns dos outros. Então é natural que eles, saindo do culto, vão se reunir para comer uma pizza. É natural que talvez, saindo do culto, um vai trocar remédio de criança com o outro, e passa lá em casa e pega um pouco de fralda. Não, passa lá em casa, eu tenho um remedinho bom que eu dei para o meu filho. E é claro que isso gera afinidade. E eu fico observando esses grupos na igreja e louvo a Deus por isso, porque são pessoas que se afinam, que se conhecem, que geram vínculos entre si. E o que me admira, e que eu vejo como é graça da parte de Deus na vida dos irmãos, é como em momentos difíceis as pessoas encontram nesse grupo de irmãos da igreja consolo, exortação, boas amizades. É o resultado do coletivo, é o resultado da igreja. Pastor, os grupos da igreja, então, é bom? É bom. Onde vira uma situação de panelinha pecaminosa? No sentimento faccioso, que Paulo vai exortar que os irmãos de Filipenses não tenham, lá no capítulo 1 de Filipenses. Esse sentimento faccioso de imaginar, tá, eu tenho meu grupo aqui e não quero ter relacionamento com outro grupo lá. Ou não permito que alguém do grupo X venha aqui e faça parte do meu grupo, dos meus amigos. Aí é sentimento faccioso. Aí é a panelinha pecaminosa que gera intriga, discórdia, briga dentro da igreja. Isso não agrada ao Senhor. Mas grupos bem afinados, que estão abertos a terem outras pessoas, que estão abertos a conhecerem e se relacionar com o coletivo também em alguma medida, isso é louvável, isso é natural. É natural que os nossos adolescentes se juntem. E claro, quando eles se juntarem, é natural que as mães deles também façam amizade. Enquanto talvez eu e a Vanessa, que é mãe de um menino de 1 ano, não vai conseguir talvez ter o mesmo relacionamento com uma outra irmã que seja mãe de crianças de 12, 13. São momentos diferentes. Pode até ser que sejam grandes amigas, não há problema também nisso. Eu estou dizendo que, às vezes, a gente vai se assimilando, se afinando, a questão da afinidade com grupos diferentes, com grupos que têm similaridades. Isso é natural, é normal. Pelos próprios encontros. Eu vejo aqui no grupo de louvor, o pessoal pega, sai às vezes, vai comer uma pizza. É bênção. E nesse grupo, há exortação, há comunhão, há consolo. Isso é saudável. Louvado seja Deus por isso. Igreja para quê? Para adoração, para comunhão, para edificação, mas para serviço também. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, verso 25. Nos diz assim a palavra de Deus:
Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Observe essa expressão, né? Cooperem com igual cuidado. Se em alguma medida eu sou edificado, em alguma medida também eu tenho que estar disposto a cuidar. O problema talvez de olhar a igreja só como algo que me serve é que eu deixo de ver a igreja como um lugar para eu servir. Isso é triste, porque eu não estou aqui só para ser servido, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para ter comunhão com os meus irmãos, eu estou aqui para poder servi-los também, cuidar deles também. Então, irmãos, quando nós olhamos a Escritura, ela também nos dá a responsabilidade de nós agirmos também em prol da coletividade. Então, ok, se até aqui você olhou e pensou assim, pastor, eu louvo a Deus em casa, eu sou edificado em casa, eu recebo exortação em casa, tudo pela internet. Tá, mas como é que você serve alguém? Como é que você cuida mutuamente sem conhecer pessoas? A igreja é para isso, é para reunir pessoas, para que Deus te dê oportunidade, para que você também sirva, para que você também cuide, para que você também seja usado. E ser usado por Deus para abençoar pessoas, nos abençoa muito também. Observe Gálatas capítulo 6, verso 2. Gálatas 6, verso 2. Levai a carga uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Tá bom, quer obedecer aquilo que Deus nos manda? Leve a carga do seu irmão. Mas como é que você vai levar a carga do seu irmão se você não conhece? Se você não entende a carga dele? Por isso que tem igreja. Porque aqui a gente vem, tem o momento da reunião de oração, e lá a gente compartilha os pedidos, porque tem as sociedades internas, o grupo das crianças, dos adolescentes, e a gente fica sabendo talvez de uma criança que está enferma, fica sabendo de um irmão que está desempregado, então a gente ajuda, carrega o fardo juntos, compartilha as lágrimas, a gente serve. Para isso que tem igreja. Outro texto que nos fala sobre isso, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, olha que coisa linda. Deus deseja colocar à disposição do corpo, da igreja, a sua graça, de muitas formas. Ele o faz por meio da minha vida pregando, é uma forma de manifestar essa graça. Por meio de algum irmão que toca, é uma forma dele manifestar essa graça. Mas ele fala o seguinte, que Deus vai dar dons, deu a mim, deu a você, para que nós coloquemos isso à disposição do corpo, para servirmos cada um conforme o seu dom, para sermos bons dispenseiros. Olha que coisa linda que o texto está dizendo. Deus quer dispensar, fazer chegar nas pessoas a sua graça. Como bom dispenseiro, eu quero ser o meio para isso, Senhor. Usa a minha vida. Para que igreja? Para eu servir como bom dispenseiro. Dispensa por meio de mim, então, Senhor, como bom dispenseiro que eu devo ser, o consolo para o que chora, o ânimo para o que está abatido. Dispensa sobre a minha vida, então, Senhor Jesus, a instrução para os mais novos. Dispensa por meio da minha vida, então, Senhor Jesus, e faz alcançar a sua multiforme graça por meio de dons, para que eu contribua com quem precisa, para que eu ajude aquele que necessita. Isso é ser igreja, é viver na igreja, na coletividade. Filipenses capítulo 4, versos 14 a 16. Na coletividade também a gente contribui para a obra missionária. Filipenses capítulo 4, 14 a 16. Nos diz assim a palavra do Senhor. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Para que igreja? Para servir. Eu falei primeiramente numa ideia de servirmos na nossa individualidade, né? Cada um servindo com o dom que Deus te deu.
Mas existe uma coisa, irmãos, que quando nós fazemos no coletivo, fica mais fácil. Talvez você vire e fale, pastor, tem um trabalho bonito. Um trabalho social, um trabalho missionário que alguém está fazendo, eu quero ajudar, tá bom. Mas, pastor, eu posso ajudar com R$200. E eu sei, pastor, que esses R$200 não vai fazer diferença nenhuma na vida daquela pessoa. Ou se vai fazer pouquíssima diferença. Mas, irmão, quando você dá 200 e o outro dá 300, e o outro dá 500 e o outro dá 600, daqui a pouco a gente somou um grande valor como coletivo, como igreja, e serviu um missionário, serviu uma família que precisa, serviu uma igreja que está começando, serviu uma ONG. Por isso tem igreja. Para na nossa individualidade nós servirmos, sim, mas para quando nós também juntarmos os recursos, e não só recurso financeiro, juntarmos o recurso intelectual que temos, a gente consiga servir melhor a sociedade. Para servir, e mais gente serve melhor. Dispensa mais desta multiforme graça de Deus. Imagina juntando um corpo médico dos cristãos de Cajamar. Olha, então a gente juntou todos os médicos evangélicos aqui e vamos fazer um atendimento ambulatorial para servir melhor, para dispensar esta graça de Deus que vem por meio da medicina. Então se reúnem músicos que vão ensinar crianças para dispensar esta graça de Deus que se chama música na vida de crianças do nosso bairro. Então se junta aqui no nosso bairro mulheres que cozinham muito bem e vão dispensar esta multiforme graça de Deus por meio do alimento para ajudar famílias, para ajudar pessoas em situação de rua e abençoar. Na coletividade, irmãos, nós encontramos meios de servir melhor uns aos outros, de servir melhor o nosso bairro, de alcançar aqueles que precisam. Que Deus nos desperte ao serviço também. Quarto e último porquê, para quê da igreja? Primeiro, para adoração e comunhão. Segundo, para sermos edificados. Terceiro, para servir, para que eu também coloque à disposição do Senhor e do seu povo os meus dons e talentos. Quarto, para orientar, transformar o mundo. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Nos diz assim o texto: Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, atenção aqui. O texto fala que nós somos o sal da terra, luz do mundo, para que brilhe a nossa luz diante dos homens. Veja como o grupo desses discípulos do Senhor, porque é para um grande grupo de discípulos que Jesus está falando aqui, como este grupo reunido tem que impactar o mundo. A igreja, irmãos, deve ser esse agente de transformação. E se ela não está fazendo isso, pensando agora na coletividade da igreja, do povo de Deus, do povo evangélico, é porque estamos errando, estamos pecando em alguma coisa. Nós precisamos fazer a diferença no mundo, ser sal. Quantas decisões estão sendo tomadas sem que talvez a igreja se posicione, sem que talvez a igreja brilhe e mostre aos homens a direção. Olha, é por aqui. A igreja não deve se aliar ao Estado. Estado é o Estado, a igreja é a igreja. São coisas distintas. Mas a igreja deve fornecer luz para o Estado. A igreja deve mostrar o caminho para que os homens sigam. Fazer brilhar a luz de Deus por meio dos seus atos. Para ser um agente de transformação no meio público, no bairro, no mundo. Grandes avivamentos sempre vêm acompanhados de uma mudança social absurda. E nós, na coletividade, podemos transformar o nosso município, transformar o nosso estado, transformar a nossa nação.
Por isso, irmãos, nós precisamos entender para que serve a igreja. Também para transformar o mundo. E fazer isso sozinho é impossível. Mas quando nós nos reunimos, quando nos juntamos como povo de Deus, nós conseguimos salgar a terra. Aí pensa nessa ilustração que o Senhor Jesus está usando. Sal e luz. Nesse momento aqui, deve ter umas 10 lâmpadas acesas para fornecer a luz necessária que a gente precisa para fazer a transmissão. Uma luz sozinha brilha? Claro que brilha. Mas não é o suficiente para impactar esse ambiente. Nós somos a luz do mundo. Do mundo. Você pode até brilhar sozinho, mas a ordem de Deus, vamos juntar todo mundo para brilhar e fazer grande diferença nessas trevas desse mundo que nós estamos. É a coletividade das lâmpadas, das luzes acesas neste mundo que farão a diferença. O sal é a mesma coisa. Uma pitadinha talvez resolva, pode acentuar o sabor, mas você precisa de uma quantidade para poder, de fato, trazer gosto. E pensando no mundo, não é só a sua pitadinha de sal, é juntar com o povo de Deus para impactarmos o mundo. Sim, você pode ser sal dentro da sua casa, e aí, ok, sozinho, para aquela pequena panela você faça a diferença, para aquele pequeno ambiente a sua luz brilhe. Mas o Senhor está dando a ordem aqui para a gente para fazer isso no mundo. E para fazer no mundo, eu tenho que reunir com o povo de Deus. Ter uma agenda propositiva de salgar o mundo, de iluminar o mundo. E a igreja também tem que servir para isso. Nós vimos aqui então, irmãos, hoje, essas 4 necessidades que justificam a igreja. Para que a igreja? Para adoração, para edificação, para serviço, para transformarmos o mundo. Perguntas? Como a igreja pode ser meio de exortação e serviço em tempos de isolamento social? O senhor pode citar alguns exemplos práticos para o nosso momento atual? Como que a igreja pode ser um meio de exortação, né? No isolamento? Eu penso que primeiro exortando seus membros em relação às suas responsabilidades com a sociedade, né? Uma boa exortação, pensando em meios práticos, irmão, se você está enfermo, você está com algum tipo de sintoma que possa prejudicar outros, se isola. Está aqui uma boa exortação. Siga aquilo que a Bíblia, por exemplo, nos orienta em relação àqueles que estavam com a lepra, né? Era a responsabilidade social deles ficarem distantes dos demais. Lei sanitária. Então, quer uma boa exortação? Não vai sair contaminando os outros. Está mal? Fique em casa. Apresenta algum sintoma, ou se expôs de alguma forma aos sintomas, seja indo ao hospital, seja tendo contato com alguém infectado, nesse período, uma exortação boa para você: se isola, respeite as pessoas, ame as pessoas e cuide das pessoas. É um exemplo. Quer ver um outro exemplo de exortação? A gente não acabou de ler aqui, para termos cuidado uns com os outros. Vai cuidar de alguém, vai ver alguém que talvez esteja precisando do alimento, estenda a sua mão. A gente está te exortando a fazer isso. Em meio ao isolamento social, uma outra exortação: toma mais cuidado com suas redes sociais. É muita gente desocupada falando um monte de besteira em rede social, presta atenção. Que a vossa palavra venha carregada de sabedoria, seja útil, seja necessária. Efésios capítulo 4, versos 23 em diante. Então, a exortação sendo feita por parte da igreja é o tempo todo. Pensando em igreja, na coletividade, a igreja tem que fazer um manifesto político. Não se envolver com a política, mas dar luz aos nossos políticos. Olha, deixa a gente mostrar para vocês aqui o que a Bíblia nos fala sobre o cuidado das pessoas, porque vocês não estão cuidando. Deixa a gente, como organização, instituição religiosa, fazer talvez uma manifestação pública aqui do descaso que talvez esteja acontecendo dentro dos nossos hospitais. Talvez a igreja, como uma organização coletiva no meio da sociedade, fazer talvez uma representação no Ministério Público sobre alguma coisa que esteja acontecendo dentro da cidade de forma errada. A igreja está exortando o mundo, chamando talvez as autoridades a repensarem. Então esses são exemplos aqui, talvez de exortações que a gente possa fazer, né?
E não só a exortação, também o consolo e tantas outras coisas que nós podemos fazer aí para esse mundo em dias de pandemia que está precisando muito. Ok, pastor, por que nós não queremos a igreja, né? Por que alguns não querem a igreja? Eu coloco aqui 3 justificativas, né, a meu ver, que talvez façam as pessoas, mesmo diante do para quê da igreja, ainda assim prefiram o isolamento, prefiram não estar com o povo de Deus. Primeiro de tudo, egoísmo, né? Igreja é para servir, igreja é para consolar. E a gente às vezes não está disposto a repartir nada com ninguém. Então você é egoísta demais, por isso que você não gosta de vir na igreja. Usa como justificativo o fato do pastor A, do pastor B, da liderança A, da denominação B, mas na verdade você não quer congregar porque você é egoísta demais para dispor o seu tempo para ensinar talvez sua liderança. Egoísta demais talvez para colocar o joelho no chão e começar a orar por um grupo que não está indo tão bem. Egoísta demais talvez para reunir pessoas na sua casa e partilhar aquilo que você acha como sendo certo. Porque é muito fácil, irmãos, a gente olhar na igreja, que a gente chegar, cruzar o bração lá e falar, aqui está tudo errado. Tá bom, então passa a ensinar o certo. Ah, não, você não faz porque você é egoísta. Porque se você não fosse egoísta, você reunia as pessoas e falava, não, vamos começar a fazer a coisa certa aqui. Quero reunir aqui os presbíteros, quero reunir aqui o pastor. E se ninguém te ouve nesse lugar, ok, você deixa de ter responsabilidade sobre ele. Vai então para um outro canto e contribua lá, ajude, sirva. Ou então, se tudo isso ainda não basta, não achou grupo nenhum, vai então para o seminário, aperfeiçoa ainda mais os seus dons e talentos, o seu conhecimento, que já é bom demais, e começa uma igreja do zero, então. E lute, então, por uma igreja fiel, pura, verdadeira, à luz daquilo que você, diante de toda a sua sabedoria, entendeu ser o correto. Mas talvez por você ser egoísta demais, é mais fácil ficar lá no YouTube, só contemplando e ainda comentando, criticando tudo que você vê, tudo que os outros postam e falando mal de igreja aqui e ali. Por que a gente ainda recusa a igreja? Irresponsabilidade. A Bíblia nos mostra, e a gente leu aqui, um monte de responsabilidade que eu tenho com o meu irmão. Alguém que está chorando e sofrendo é responsabilidade minha e sua, de consolar. Alguém que está criando mal os seus filhos é responsabilidade minha e sua, chegar, advertir e ajudar aquela pessoa na criação dos seus filhos. Uma sociedade que está sendo mal conduzida é responsabilidade minha e sua, como igreja, como povo, ajudarmos. Mas, por vezes, nós somos irresponsáveis, não abraçamos as responsabilidades que pesam sobre nós, de edificar, de consolar, de admoestar, de corrigir. Irresponsabilidade é o segundo motivo do porquê talvez nós tenhamos deixado de lado o estar com o povo de Deus. Terceiro motivo, por que a gente ignora a necessidade da igreja mesmo diante desses praquês que nós vimos aqui? Individualismo. Eu olho a igreja como um meio que me serve. E diante disso, eu só quero aquilo que faz bem para mim. Na medida que eu vejo uma igreja que não me faça bem, então eu me sinto no direito de sair. Mas a igreja não pode ser individualismo. A igreja tem que ser um meio também para que eu sirva, para que eu ensine, para que eu ajude, para que eu compartilhe, para que eu estenda a mão. Então, se livra do egoísmo, do individualismo, dessa irresponsabilidade. Veja tudo que a Bíblia já nos mostrou do porquê e do para quê que nós temos a igreja e comece então a congregar, se reúna com o povo de Deus e cumpra também aquilo que Deus está mandando, porque Ele diz aqui, é bom e agradável. Mais perguntas para a gente encerrar nossa aula? De certa maneira, a teologia reformada pode criar pessoas desigrejadas, pois pode acontecer de alguém que conheça a teologia reformada pelas redes sociais, mas não encontre uma igreja reformada na sua região. O Railson perguntou. Tá. Lê só o começo da pergunta de novo também, mais uma vez. De certa forma, a teologia reformada pode criar pessoas desigrejadas? Ok. Eu penso, irmão, e eu entendi, né? A pessoa tem contato com a teologia reformada, uma igreja bíblica, uma igreja séria, e isso é um choque com a realidade, talvez, do seu bairro, do seu grupo, e talvez aquilo desmotive a pessoa a congregar. Eu penso que esse primeiro momento é real o fato de que vai gerar um grande desânimo da pessoa em relação à igreja local que ela esteja. Mas a boa teologia reformada, pelo próprio nome, né, reforma,
já indica que não vai formar desigrejados. Porque a igreja reformada, ela não foi um grupo de pessoas que, vendo o contexto caótico do catolicismo, decidiu não congregar. O que eles decidiram fazer? Reformar. Então, não, a teologia reformada não vai criar desigrejados. A teologia reformada vai criar reformadores. E se alguém, a partir da teologia reformada, decidiu ser desigrejado, é porque não entendeu nem a teologia em si, nem o próprio movimento histórico. Então, a leitura histórica foi uma leitura errada. Ok, de fato, quando eu sou apresentado a algo muito bom, eu olho para aquilo de ruim que está ao meu redor e dá aquela desanimada. Mas se eu vou, de fato, estudar o que a teologia reformada oferece, conceitos sobre missões que nós pregamos e nós falamos, e principalmente um entendimento histórico do que foi a reforma protestante, aí eu não vou ter desigrejado de jeito nenhum. Eu posso começar a ter um monte de Lutero e Calvino fincando teses nas portas de um monte de igreja nos bairros por aí, mas pessoas desigrejadas não. Que Deus levante muitos reformadores por meio da teologia reformada. Pessoas que, diante das muitas heresias que se tem dentro das igrejas, dos muitos desvios e desmandos, se levantem para reformar o contexto, para virar e falar, vamos fazer uma igreja séria, vamos voltar à Escritura. Se não dá para fazer com esse grupo que nós temos aqui, porque me expulsaram, me colocaram para fora, então, pessoal, a partir de domingo que vem, tem lá na minha casa um grupo que está estudando com fidelidade a palavra de Deus. Mais alguma pergunta? Não? Ok. Irmãos, lembremos-nos do Senhor Jesus Cristo. Ele serviu a nós, o seu povo, ele nos consolou, nos exortou, enviou-nos do seu Espírito para nos capacitar a fazer o mesmo. Dispensar a igreja é dispensar algo que é do Senhor Jesus. A igreja, ela é de Cristo. A igreja é do Senhor. Ele morreu por ela. Ele deu a ordem para que ela existisse. É Ele, o Senhor, quem edifica a sua igreja. Então, irmãos, não dispensemos a igreja de Cristo, mas olhemos ela como dádiva do Senhor, para a adoração, para a comunhão, para a edificação, para o serviço e para fazermos a diferença no mundo. Em nome de Jesus.